Boa tarde, pessoal. A gente está dando continuidade à aula de exercícios que fizemos na terça-feira, na última terça-feira, que não foi possível resolver todos os exercícios, né? Então, dentro daquela nossa previsão de fazer ainda os exercícios faltantes, agora foram sugeridos para fazermos o 9 e o 18, então além do 21 e do 24. Tá? Os outros exercícios, o 1, o 5, o 10, o 13 e o 14, vocês encontram no vídeo da resolução do exercício da última terça-feira. Tá? Então vamos começar já pelo exercício 9. Tá? Deixa eu pegar a resolução aqui. Boa tarde, senhor, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu fui reassistir a aula da última terça e aí no meio da aula o áudio corta e aí fica só a imagem. Eu não sei se isso é um problema só meu, não sei se alguém mais reclamou pra ti, enfim, mas Não, pra mim. é um problema que acontece, eu não sei por que acontece isso, tá? E quando eu vou fazer a edição do áudio, do vídeo, em algum momento dá uma falha de som e ele perde o som dali em diante. Aí eu tenho que refazer a edição. Aí ontem eu consegui refazer a edição, mas ainda assim ficou 20 segundos sem áudio. Tá? Então, mais ou menos no mesmo ponto ali onde falhava o áudio, tá? Que aí falhou até o final. Agora eu coloquei um outro vídeo lá onde está falhando só durante 20 segundos. Aí eu Ah, acho que beleza. Tu fez isso quando? fiz essa madrugada. Cara, mas eu assisti hoje de manhã e tava ainda. Bom, de repente não atualizou, não sei. Deixa eu ver. Tava, Mas tipo, a eu, partir tipo, um terço pro final, assim, tava Era a sem partir som. do minuto 25 alguma coisa ali. Isso aí, Aí, isso aí. e aí hoje essa madrugada eu fiz, ontem da noite eu refiz a edição, e durante a madrugada ficou carregando. Hoje de manhã que atualizou. Tá, depois Aí, eu vejo então. Mas, porque obrigado. até coloquei o vídeo novo que eu coloquei, tá lá na descrição dele, tá ali dizendo que tá sem áudio do minuto 25 minutos e 36 segundos até 25 e 56, se eu não me engano. Ah, Então, mas se daí tu é de olhou boa, o né? vídeo que não tem essa descrição, tu olhou o vídeo antigo. O É, vídeo então novo acho. que eu coloquei tem essa descrição avisando que está sem áudio nesse período aí. Tá, então depois eu procuro lá. Obrigado. São os 20 segundos. Tá bom. Tá? Beleza. Então, exercício 9. Exercício 9. Calcule o pH de uma solução 0,50 mol por litro de acetato de amônio, conhecendo-se o kappa A do ácido acético e o kappa B da amônia. Tá? Então, essa é uma questão interessante, né? Porque quando a gente fala de hidrólise, a hidrólise acontece com ânions, né? Ou com íons, né? Com íons, sejam eles ânions provenientes de ácidos fracos ou cátions provenientes de bases fracas. Mas, em geral, né, quando a gente viu ali, fez alguns exercícios, né, a gente tem um cátion ou um ânion que não é proveniente de ácido ou base fraca e sim forte. Aí só o outro hidrolisa. Agora, nesse caso aqui, quando a gente tem acetato de amônio e acetato de amônio, a gente tem o íon acetato, que é proveniente do ácido acético, um ácido fraco, e a gente tem o íon amônio, que é proveniente da amônia, que é uma base fraca. Então, os dois hidrolisam. Tá? Então, os dois íons hidrolisam, o ânion e o cátion. Então, aí a gente tem que fazer essa análise, né, dos dois. Então, a gente tem aqui acetato de amônio, zero vírgula cinco mol por litro. Tá? O kappa A
do ácido acético é 1,75 vezes 10 na menos 5. E o KB é da amônia é 1,76 vezes 10 na menos 5. Tá? Então, é bom vocês usarem este exercício, este problema, para resolverem qualquer situação em que ocorra isso, né, de tanto o cátion como o ânion hidrolisarem. Porque nesse caso aqui é um caso bem especial, né, onde o Ka e o Kb são praticamente o mesmo. Então vocês vão ver que não vai ter diferença entre eles, né? É um sal praticamente neutro, né, porque nem o Ka nem o Kb do ácido são predominantes em relação ao outro, né? Então, mas quando eu tenho sim um Ka muito diferente de um Kb, aí eu vou ter uma situação diferente, que uma das duas hidrólises vai preponderar sobre a outra. Nesse caso, não. Tá? Mas, então serve como um exemplo esse exercício para outros problemas em que envolvam a hidrólise das duas espécies presentes. Então, o acetato de amônio, ele é um sal que se dissocia completamente em acetato, CH3COO-, que vai hidrolisar, né, gerando o ácido acético, CH3COOH, mais OH-. Tá? Então, o íon acetato o sal, né, que contém acetato. Por causa dele, ele vai ser um sal básico, tá? Por causa do acetato. Claro, vai depender da outra espécie. Então, esta reação é uma reação de hidrólise, então é uma reação em equilíbrio. A constante de equilíbrio é particularmente chamada de constante de hidrólise, porque a reação de equilíbrio é a hidrólise, e a constante de hidrólise é Kw sobre o Ka. Né? A constante da hidrólise do ânion, tá? É Kw sobre Ka. Né? Então, é 10 na menos 14 dividido por 1,75 vezes 10 na menos 5. Então, a constante de hidrólise é 5,7 ou 5,71 vezes 10 na menos 10. Tá? A questão aqui é que eu tenho também, além do acetato, eu tenho o amônio, o íon amônio, o cátion amônio, NH4+. Né? Que na presença de água, né, vai gerar a amônia, NH3, mais H3O+. Né? Ou, se quiserem, NH4OH mais H+. Tá? E o KH, né, é igual a KA, KW sobre KB. Né? Então, a hidrólise do cátion, que gera ácido em solução, né, ela regenera uma base. Então, a constante dessa hidrólise é Kw sobre Kb, tá? Que é 10 na menos 14 sobre 1,76 vezes 10 na menos 14, que é igual a 5,68 vezes 10 na menos 10. Tá? Bom, aí o que acontece, né? Então, se a gente olhar para as duas constantes de hidrólise, tá?
aquela que tiver, quando eu tenho essa situação onde cátion e ânion hidrolisam, eu olho para as duas constantes de hidrólise e vejo qual é a maior. Tá? Qual é a maior? Aquela que for maior, a constante de hidrólise que for maior indica que aquele equilíbrio está mais deslocado para o lado dos produtos do que o outro. Então, é óbvio que aqui, se a gente for olhar, né, tanto este como este, né, isso aqui é aproximadamente 5,7 vezes 10 na menos 10. Né? Então, eu posso dizer que este número é maior que este, mas na verdade eles são praticamente iguais. Tá? Quando eu tenho uma diferença maior, aí é significativo. Então, neste caso aqui, se eu fosse olhar friamente, matematicamente, para esses números aqui, 5,71 vezes 10 a menos 10 e 5,68 vezes 10 a menos 10, este número aqui, 5,71, é maior. Então, indica que eu tenho mais OH- presente do que H3O+. Tá? Então, essa solução seria básica. Tá? Quando eu tenho uma constante de hidrólise do ânion maior que a constante de hidrólise do cátion, eu tenho uma solução básica. Tá? Então, nem sempre ela será neutra quando eu tenho os dois íons hidrolisando, certo? Dificilmente ela será neutra. Esse caso é um dos raros casos que ela é praticamente neutra. Tá? Mas sempre quando eu tenho os dois íons hidrolisando, eu vou ter que olhar para a constante de hidrólise para ver qual que é maior. O pH da solução, né, vai depender da constante de hidrólise. Mas vamos seguir fazendo como se não se soubesse, né, que é neutro. Né? Se eu olhar para cá, né, eu já não preciso nem fazer cálculo mais, porque se eu considerar esse arredondamento aqui, né, as duas constantes de hidrólise são iguais, a quantidade de OH- e H3O+ é igual. Tá? Mas caso não fosse, eu teria que fazer o seguinte: constante de hidrólise é igual, né? Então, é igual aqui. Eu tenho aqui no início eu tenho uma certa concentração desse íon, e não tenho nada do ácido e do OH- ou da base e do OH-. No equilíbrio, eu tenho a concentração inicial menos X, X e X. Tá? E aqui também, a concentração inicial menos X, X e X. Então, a constante de hidrólise é igual a x² sobre Ci menos X. Tá? Então, quando o X, eu estou fazendo no primeiro caso lá, né, X igual a concentração de OH-, né, isso vai ser igual, né, a constante de hidrólise 5,7, né, vezes 10 na menos 10, igual a concentração de OH- ao quadrado, dividido por Ci menos X. Tá? O Ci menos X, né, o que é o Ci menos X? É a concentração inicial, que é 0,5 mol por litro, e menos o X, que seria quanto de base estaria formado. Isso vai depender da constante de hidrólise. Quando a diferença entre a concentração inicial e a constante de equilíbrio, né, seja hidrólise, seja KA, Kb, for maior que 10 na 3, tá? Eu posso desprezar, né, porque a concentração de OH- aqui, que é o X, vai ser muito pequena em relação ao que eu já tenho inicialmente. Então, isso aqui é aproximadamente igual à concentração inicial. Tá? Então, com isso, a concentração de OH- é igual a raiz quadrada
de 5,7 vezes 10 na menos 10 vezes 0,5. Então, a concentração de OH- é igual a 1,69 vezes 10 na menos 5. 1,69 vezes 10 na menos 5. Tá? Se eu fosse... Deixa eu pegar a calculadora aqui. Se eu fosse fazer pelo valor sem o arredondamento ali, né, que seria 5,71 vezes 10 na menos 10 vezes 0,5 raiz quadrada, daria 1,69 também, né? Dá 1,6896. Então, se eu fosse fazer pelo 5,71, aqui daria o mesmo valor, tá? 1,69 vezes 10 na menos 5. Agora, quando o x é igual à concentração de H3O+, né, eu tenho a mesma coisa. Agora, 5,7 vezes 10 na menos 10 igual à concentração de H3O+ ao quadrado e, de novo, CI menos X. E CI menos X, eu posso fazer a mesma situação, porque eu tenho a mesma concentração de amônio e a mesma ordem de grandeza da constante de hidrólise. Então, aqui vai ser CI menos X, que é CI. Então, a concentração de H3O+ é igual à raiz quadrada de 5,7 vezes 10 na menos 10 vezes 0,5. Isso aqui vai ser igual a 1,69 vezes 10 na menos 5. Agora, se eu fosse considerar não 5,7 e sim 5,68 e na menos 10, eu teria 1,68 1,685, tá? Vezes 10 na menos 5. Tá? Levemente menor. Tá? Então, se eu fosse fazer sem arredondamento nenhum, essa solução seria básica. É um pH um pouquinho acima de 7. Tá? Mas, se a gente for olhar aqui como foi feita a resolução, né? A resolução acorda que a gente faça esse arredondamento aqui, porque esse valor aqui de H3O+ e OH- é praticamente igual. Então, a concentração de H3O+ é igual à concentração de OH- e então o pH é igual a 7. Tá? Certo? Bom, e se não for igual? Se não for igual a concentração de OH- e a concentração de H3O+, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu faço esse mesmo caminho. Se eu tenho outros íons que hidrolisam ambos, né, o cátion e o ânion, né, eu vou ter esse mesmo caminho, vou chegar na concentração de OH-, vou chegar na concentração de H3O+. Se elas forem diferentes, eu vou subtrair o maior pelo menor, né, porque aquilo que for igual, né, vai neutralizar. Né? O H+ com o OH- vai dar água. E vai sobrar o excesso daquele que for maior. Então, eu vou subtrair o maior pelo menor, e aí eu vou ter a concentração em excesso ou do ácido ou da base, e aí eu calculo o pH. Entendido? pH, o pOH, e depois eu calculo o pH. Certo? Sim. Então, esse exercício é importante porque nem sempre eu vou ter somente um dos dois hidrolisando, né? Então, eu tenho na hidrólise, eu tenho duas situações, eu tenho 4 situações, né? Um sal, que é onde o cátion é, por exemplo, acetato de
sódio. Estou pegando um exemplo para cada situação. Acetato de sódio. Acetato de sódio, o que eu tenho? Acetato, que é proveniente de um ácido fraco, e sódio, que é proveniente de uma base forte. Tá? Somente o ânion hidrolisa, o cátion não. Então, vou ter um acetato de sódio, uma solução desse sal é básica. Tá? Segundo caso, eu tenho cloreto de amônio. Cloreto de amônio, eu tenho o cátion proveniente da amônia, né, que é uma base fraca, e o cloreto, que seria proveniente do ácido clorídrico, ácido forte. Então, somente a amônia, o íon amônio vai hidrolisar. Eu tenho o cloreto de amônio sendo um sal ácido. Tá? Então, duas situações. Ou um ou outro ânion hidrolisa, somente um deles. O outro não. Então, a solução ou vai ser básica se o ânion hidrolisar, ou ácida se o cátion hidrolisar. Outra situação, tanto cátion como ânion provenientes de ácido ou base forte, cloreto de sódio. Cloreto de sódio tem o cátion sódio proveniente do NaOH, que é uma base forte, e o cloreto, que é proveniente do ácido clorídrico, ácido forte. Nenhum dos dois hidrolisa. A solução é neutra, tá? pH 7. E um outro caso, que é ambos hidrolisam, o cátion e o ânion, que é essa situação. O pH vai ser neutro? Não. Depende. Depende de quem hidrolisa mais. Se o ânion hidrolisa mais, eu tenho... Quando é que eu vou saber que o ânion hidrolisa mais? Olho para a constante de hidrólise. A constante de hidrólise que for mais forte indica que aquele íon hidrolisa mais. Se o ânion hidrolisa mais, eu tenho pH básico. Se o cátion hidrolisa mais, eu tenho pH ácido. E, bom, existem exceções, casos raros, onde ambos hidrolisam igualmente. E aí eu tenho também um pH 7. Tá? Então, sais onde somente o ânion hidrolisa, básico. Sais onde somente o cátion hidrolisa, ácido. Sais onde nem cátion nem ânion hidrolisam, pH 7, neutro. Sais onde cátion e ânion hidrolisam, depende. Pode ser ácido, pode ser básico ou pode ser neutro. Tá? Então, essa é a situação mais complexa quando tanto cátion como ânion hidrolisam. Certo? Ô, senhor, Oi. e se tiver um ânion anfiprótico, aí tu analisa a constante, o KA e o KB, né? Pra ver qual que é o predominante. Aí tu tá dando uma boa ideia, né? Tá dando um agravante a mais aí, né? Não, tô Sim, isso, brincando. é só pra mim gravar certinho. Não, tô brincando. Tu pode ter um cátion que hidrolisa e tu pode ter um ânion anfiprótico ainda. Certo? Que ele É hidrolisa e ele pior ainda, né? dissocia. É. Então, o que vai acontecer? Não, só tô pegando... Tá indo para uma situação um pouco mais complexa, mas ela pode acontecer. Então, tu tem o cátion que hidrolisa, tá? O cátion que hidrolisa dá uma solução ácida. Aí tu tem um ânion que seria anfiprótico. Tá? Ele hidrolisa dando OH-, mas ele também se dissocia dando H+. Então, tu tem que analisar as três situações. Aí tu vai ter o OH- vindo da hidrólise dele, tu vai ter o H3O+ vindo da hidrólise do cátion e tu vai ter o H3O+ vindo da dissociação do ânion. Aí tu vai somar as três concentrações, né, as duas concentrações do ácido, e descontar a da base, e ver qual vai ser maior. Pode ser que ainda assim a concentração de H3O+, mesmo tendo duas espécies gerando H+, seja ainda menor que o H-. Aí também tu vai fazer o desconto no final e ver qual que é o maior, e o que sobrar em excesso tu vai calcular o pH a partir dele. Ah, Certo? eu pensava que eu tinha que analisar o KA e o KB e aí descartar o menor. Tipo, só ficar, por exemplo, se o KA fosse maior que o KB, só ficar com Não, o a H3. situação é a mesma. Quer ver? Agora vamos pegar uma situação um pouco mais simples. Tu tem o bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio. O que é o bicarbonato de sódio? É um sal cujo cátion é proveniente do NaOH, ele não hidrolisa, tá? Mas tu tem o íon bicarbonato. O íon bicarbonato ele pode dissociar, e na dissociação ele vai gerar H+, e ele pode hidrolisar.
e na hidrólise ele vai gerar o H-. Aí tu vai ter que analisar o Ka do íon e o KH do íon. O íon dissocia, tu vê o K2, na verdade, né? Compara com o KH, porque ele pode hidrolisar. A dissociação vai estar gerando H+, e a hidrólise vai estar gerando o H-. Tu vai ter que descontar também. O Sim, então tu maior leva do em menor. consideração as duas, não descarta uma, né? Não. Tá, perfeito. Tu tá tendo o H+ e o H- gerado. E enquanto as quantidades forem iguais, elas vão se neutralizar, mas vai ter um que vai estar em excesso. Então, esse excesso tu vai ter que calcular o pH. Entendi. Entendeu? Aham. Não é desprezar o outro e calcular só o daquele que é maior. Porque Beleza. daquele que é maior, ele vai estar descontando um pouquinho, porque tem a outra espécie junto que está neutralizando. Entendi, Ok? entendi. Aham, fechou. Obrigado. Então, vamos para o 18, que pergunta qual é a massa de... Deixa eu achar onde é que ele está. Onde é que está o 18 na minha resolução? Estou localizando, ó. Os 11, 13, 14, 15, 16, 16, 25. Já estou faltando uma página na minha. Está aqui. Tá aqui. Achei. Então, o 18 é qual a massa de acetato de sódio e que volume de ácido acético glacial devem ser misturados para se obter 750 ml de um tampão igual de pH, né, igual a 4,5. Suponha que no tampão a concentração de ácido acético é 0,3 mol por litro. E dado que o ácido acético glacial é 97% de ácido acético, a densidade é 1,05 gramas. Então, tem uma série de informações aí importantes que a gente tem que levar em consideração. Tá? Então, primeira coisa. Tá? Então, organizando o que o enunciado me diz. Me diz que eu tenho acetato de sódio. Tá? Eu vou até escrever a fórmula do outro jeito ali, né, que é CH3COONA. Tá? CH3COONA, que é o acetato de sódio. Quer saber qual é a massa dele para que o pH da solução tampão seja igual a 4,5. E diz que para isso tem o ácido acético glacial, o HOAC glacial, que é 99%, e a densidade é 1,05 grama por ml, e quer saber qual é o volume necessário também para o pH seja 4,5. Tá? O volume desse tampão é 750 ml e a concentração de ácido acético no tampão é igual a 0,3 mol por litro.
Tá? Então, eu inicio com a minha expressão do tampão, né? Que é pH igual a pKa menos log da concentração de ácido sobre concentração de sal. Tá? Então, ele está me dando aqui que no tampão a concentração do ácido é 0,3 mol por litro. Então, com isso já ajuda, eu já tiro qual é a concentração do sal. Então, isso aqui é 4,50, que é o pH do tampão, igual a... Aí eu preciso de um dado que não está aqui, mas está na tabela de potenciais, na tabela de capa A e capa B, constante de dissociação de ácido, que vai me dar que o capa A do ácido acético é 1,75 vezes 10 na menos 5. Então, capa A, 1,75 vezes 10 na menos 5. E aí, com isso, pKa é igual a 4,757. Só confirmando aqui. 1,75 e na menos 5 log menos o pKa é 4,757. Então, 4,757 menos log da concentração do ácido, que é 0,3, sobre a concentração do sal. Tá? Então, eu tenho que 0,3 sobre a concentração do sal é igual a 10 elevado na 0,257. 0,257, que é essa diferença aqui. Ele passa para o outro lado negativo, fica menos 0,257, mas eu tenho esse sinal negativo aqui também, então fica 10 elevado na 0,257. Tá? Então, a concentração do sal é igual a 0,3 dividido por 10 elevado na 0,257, que é igual a 0,166. Tá? Bom, então, essa é a concentração do sal, 0,166. Tá? Qual é a primeira coisa? A massa do sal, massa de acetato. Massa de acetato é número de mols vezes massa molar. Tá? Vou colocar a unidade aqui, que é mol por litro. Tá? Então, a massa de acetato para que uma solução tampão de 750 mililitros, né? Qual a massa necessária para uma solução tampão de 750 mililitros? Não é 1 litro. Então, o que eu tenho que fazer? O número de mols é 0,166 para 1 litro. Então, ele vai ser 0,166 vezes 0,75 para 750 mililitros, vezes 82, que é a massa molar do acetato, do acetato de sódio. Tá? Então, 10,21 gramas. 10,21 gramas de acetato. E qual é o volume de ácido acético?
volume de ácido acético, ele me dá que a concentração de ácido acético no tampão é 0,30, 0,300 mol em 1 litro. Então, em 750 ml, vai ser 0,225 mol. Tá? Então, só que eu tenho ácido acético glacial, né? E o ácido acético glacial é 99% de ácido acético e uma densidade de 1,05 gramas por ml. Então, este dado aqui me diz que eu tenho 105 gramas de ácido acético glacial em 100 ml. E o 99% me diz que dos 105, né? Desses 105 aqui, 99% é 103,95. Tá? Então, em 105 gramas de ácido acético glacial, eu tenho 100 ml, por causa da densidade. Mas em 105 gramas de ácido acético glacial, como ele é 99%, eu tenho 103,95 gramas de ácido acético. Tá? Então, em 100 ml, eu tenho 103,95 gramas. Tá? Se eu dividir isso aqui, né, pela massa molar do ácido acético, eu tenho o número de mols. 103,95 dividido por 60. Tá? Então, o número de mols de ácido acético é igual a 103,60, 103,95 sobre 60, 1,73, 25 mols em 100 ml. Tá? Então, eu tenho esta quantidade em mols em 100 ml, certo? Mas eu preciso de quantos mols de ácido acético? Eu preciso, onde é que está essa informação? Aqui. Eu preciso de 0,225 mol de ácido acético. Se eu tenho 1,7325 mols em 100 ml, em quantos ml eu vou ter 0,225 mols? Então, o volume de ácido acético que eu preciso é 12,99 ml. Ok? Dúvida? Não? Posso seguir? Por mim, tudo bem aqui, senhor. Mas está aí. Júlia. Thaís, Pode que seguir. tinha pedido esse, né? Não, a Maria Fernanda tinha pedido esse. Maria Fernanda. Ô, senhor. Tudo certo, Maria Fernanda? Tem... Thaís está falando? Isso, eu. Queria Diga. fazer uma pergunta que tem a ver com esse exercício. Aham. Pergunta. Que, assim, quando eu tenho que considerar a água junto na concentração, como é que eu faço? Não nesse exercício, no caso. Mas que nem no outro exercício ali no 9, que tu calculou daí a concentração do H3O+, do OH-.
Daí quando eu tenho que levar água em consideração pro pH? Quando tem que levar, eu não tô entendendo bem o que está querendo perguntar, porque tu tem um volume de água, né? E aí, Sim. Eu tô fazendo exercício 11 e eu não tô conseguindo achei outra resposta. Daí eu tô pensando que eu acho que tem que levar água em consideração. E daí o 11, eu não deixa eu sei o ver. que fazer. Vamos ver direto essa dúvida do 11 aí, então, qual é? O 11 é aquele do NaOCl em água. Isso, Esse? esse. Tá, eu só vou te dar a dica para ele, ó. Como é que seria, tá? Então, tu tem 2,98 gramas de NaOCl em água, tá? O volume da solução, 500 ml. Tu vai calcular o número de mols, tá? O número de Calculei. mols pela massa, divide pela massa molar, e tu tem ali o número de mols e tu tem a concentração dividido pelo volume. Tá? Então, tu já tem a concentração dividido pelo volume da Sim. solução. Tá? Ele não fala em quantidade de água, né? Ele diz que tu Eu tem... achei uma concentração de 0,08. Isso, 0,08, é isso aí. Tá? Aí tu Daí vai... eu não Esse é um sal, né? É um sal, aí tu tem o OCl- que vai hidrolisar, tá? O sódio não hidrolisa. Tá? Então, essa é a tua concentração inicial de sal, do ânion, 0,08. Sim. Tá? E na hidrólise do ânion, tu não tem nada ainda do ácido do hipoclorito, do ácido hipoclórico, né? E Eu peguei nada de OH-. Tá? Aí tu tem 0,08 menos X no equilíbrio, X e X. Aí tu vai calcular a constante de hidrólise, que é kappa W sobre kappa A, igual a X ao quadrado sobre 0,8 menos X. É isso que tu fez, não? Não, ô senhor, eu peguei a constante na tabela. A constante de kappa A, Capaz. que é 3 vezes Não, 10 a menos 8. achei que era só essa aí que eu usava. Não, essa é a constante de dissociação do ácido. Como tu tem uma hidrólise ali, a hidrólise do ânion, né? Que é o OCl menos... Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu escrever o que eu estou falando Daí aqui eu para pego ficar mais fácil. KW e Então, no exercício 11, né, tu tem ali o OCl menos, né, mais água, vai estar em equilíbrio com HOCl mais OH menos. Tá? Então, tu tem aqui 0,08, não tem nada. E aí, no equilíbrio, tu tem 0,08 menos X, X e X. Só que essa aqui é uma reação de hidrólise. Então, o que tu tem aqui é o KH. O KH é igual a KW sobre KA. A constante de hidrólise do ânion, né, que regenera o ácido fraco, então é KW sobre KA. Na tabela de constantes, tem esse valor. O KW é 10 a menos 14. Então, é 10 a menos 14 sobre o 3 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é igual a x ao quadrado sobre 0,08 menos x. Como esse valor aqui de KW vai ser 14 menos 8, vai dar em torno, na ordem de 10 na menos 6. 10 na menos... 10 na menos 6, eu acho. porque daí divide por 3, né? Daí vai ficar 0,3 vezes 10 na menos 6. Daí 3,3 vezes 10 na menos 5. Menos 5, tá? Então, tu tem 10 na menos 5, aqui tu tem 8 vezes 10 na menos 2, tá? Então, tu pode até desconsiderar esse valor aqui,
fazer isso aqui aproximadamente igual a 0,08, calcula o x, tá? Tá. Então, o que deu diferente para ti, se eu entendi, foi que tu não calculou o kH, é isso? Isso. Não tinha Esse entendido essa kA parte. igual... mas só que aqui não é uma reação de dissociação do ácido, né? kA é a constante de equilíbrio da dissociação do ácido. Aqui tem uma equação de uma reação de hidrólise, a constante desse equilíbrio é kH. Ok? Obrigada. Agora, o próximo que eu tinha sugerido de fazer, e também tinha colegas aí que queriam também, é o 21. O 21, que está na minha lista, é o 23. É um experimento fisiológico. Experimento fisiológico que requer tamponamento no pH igual a 6,5. Sabe-se também que o organismo em questão não é sensível a um ácido diprótico H2X e seus sais. Tá? Então, quer dizer que eu posso usar esse ácido diprótico porque o organismo não é sensível a ele. Tá? E eu disponho apenas de uma solução de 1 mol por litro desse ácido e de hidróxido de sódio, 1 mol por litro. Tá? Que volume da solução de NaOH se deve adicionar a 1 litro do ácido para um pH igual a 6,5. Tá? Então, eu vou acabar fazendo um tampão, né, mas não com o sal e o ácido fraco, né? Porque eu tenho somente o ácido fraco e tenho hidróxido de sódio. Tá? Então, eu quero um pH igual a 6,5 e eu tenho o ácido H2X e NaOH. Tá? O K1 deste ácido H2X é 2 vezes 10 na menos 2, e o K2 desse H2X é 5 vezes 10 na menos 7. Tá? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho eu vou calcular, então, primeiramente, os pKs, né? Então, pK1 é igual a... Já que eu botei esses valores, não... Por que eu não calculei? Vamos fazer aqui. 2e na menos 2, 1,69. E o K2, pK2, é igual a 5e na menos 7, 5e na menos 7 e 6,30. Então, eu tenho somente o ácido, o H2X, e NaOH. Tá? O tampão que eu quero é o pH igual a 6,5. Então, esse H2X, né? O H2X mais água se dissocia em HX- mais H3O+, e depois o HX- mais H3O+,
se dissocia em X2- mais H3O mais. Aqui é água. Água, tá? H2O. Certo? Então, no tampão, o que eu tenho? pH igual a pKa, ou nesse caso aqui, pK1, concentração menos log da concentração do ácido sobre a concentração do ânion, do sal. Tá? Só para vocês lembrarem bem, pH é igual ao pKa menos log da concentração do ácido sobre concentração do sal. Quando a concentração do ácido e do sal for igual, isso é log de 1. Log de 1 é 0. pH é igual a pKa. Então, quando a concentração desse ácido aqui for igual à concentração desse sal aqui, o pH é igual ao pKa. O pKa é 1,69. Tá? Então, não basta. Eu quero pH igual a 6,5. Quando a concentração deste ácido aqui e deste sal aqui forem igual, o meu pH vai ser igual ao pK2, 6,30. Ainda não dá. Eu preciso que o pH seja 6,50. Então, eu preciso o quê? Que esse aqui é 6,30 e eu preciso um mais aqui. Tá? Mais 0,2. Então, o log do ácido sobre o sal tem que ser menos 0,2, ou seja, a concentração do sal ainda tem que ser maior que a concentração do ácido. Entenderam onde é que eu quero chegar? O que eu quero chegar é que eu preciso, na verdade, para esse pH igual a 6,5, que a concentração desse íon aqui seja maior que a concentração desse aqui. Tá? Então, como eu tenho somente o ácido e NaOH, eu vou ter que neutralizar esse ácido. Tá? Ele vai, na reação com a base, ele vai dar HX- mais H2O, tá? Então, e depois, esse HX- mais NaOH vai gerar o X2- mais água, tá? Então, eu preciso que esta reação aqui ocorra completamente, tá? Porque aí eu vou ter somente esse íon aqui, não vou ter mais esse. E eu preciso que essa reação aconteça de forma que eu tenha a quantidade necessária desse em relação a esse, para que o log seja igual a menos, o log da concentração do ácido sobre o sal seja igual a menos 0,2. Entenderam? Tá? Então, essa reação aqui vai ter que acontecer completamente. Eu tenho uma solução 1 mol por litro do ácido H2X, então 1 mol por litro. Eu preciso de uma igual quantidade aí de uma NaOH numa concentração 1 mol por litro, e eu vou ter com isso o produto aqui 1 mol por litro do HX-. Tá? Então, eu vou ter somente, quando eu colocar a mesma quantidade de NaOH em relação ao que eu tinha de H2X, eu vou ter a mesma quantidade de HX-. E aí eu venho para a segunda aqui, onde eu tenho que ter uma certa quantidade ainda, né, desse HX-, mais uma certa quantidade de NaOH que eu vou precisar para que aconteça essa reação. E vou ter aqui uma formação de um X desse íon aqui. Certo? Entenderam? Tá? Essa primeira reação aqui, com 1 mol por litro de ácido de H2X e 1 mol por litro de base, eu gero 1 mol por litro de HX. E aí depois, continuo adicionando base, e ele vai formar o X2- na quantidade que eu preciso. Tá? E qual é essa quantidade que eu preciso? Então, eu tenho que o tampão é 6,50 que eu preciso, pK2 menos log
da concentração de ácido sobre a concentração de sal. Tá? Então, o pKa2 é 6,30, então o log do ácido sobre o log do sal, isso, log da concentração do ácido sobre a concentração do sal é igual, né, o 6,30 menos 6,50, que é igual a menos 0,2. Tá? Então, a concentração de ácido sobre concentração de sal vai ser igual a 10 elevado na menos 0,2, que é igual a 0,631. Tá? Então, o que é 0,631? 0,631 é igual a 1 menos x sobre x, né? Que a concentração do ácido é 1 menos x e a concentração do sal é x. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos x igual a 0,631x, ou seja, x é igual a 1 sobre 1,631, que é igual a 0,61. Tá? Eu só pulei uma etapa aqui, na verdade, né? O que eu fiz? Eu passei, né, 1 igual a 0,631x mais x, e aí x igual a 1 sobre 1,631. Então, o que é o 0,61? É o número de mols de NaOH, né, que eu adicionei na segunda reação. Tá? Nessa segunda reação aqui. Certo? Então, eu já tinha adicionado essa mols de NaOH e adicionei mais essa. Então o número de mols de NaOH gasto foi 1 na primeira, mais 0,61 na segunda. Tá? Então, a solução de NaOH é 1 mol por litro também. Tá? Então, eu tenho o volume de NaOH 1,61 litros. Tá? Porque eu tenho aqui 1,61 mol. Certo? Professor, uma dúvida. Por que você pode assumir que essas... Alô? Estamos escutando? Por que tu pode assumir que essas duas ionizações ocorrem completamente na página anterior? A primeira ocorre completamente, porque eu tenho uma base forte com um ácido fraco. Certo. E a segunda, uma base forte com ácido fraco. A segunda não vai acontecer completamente, porque eu não adicionei uma quantidade estequiométrica de base em relação ao ácido, ao H2X-. Mas a primeira acontece completamente porque eu tenho uma base forte com um ácido fraco. Se eu tivesse um ácido forte com uma base fraca, também aconteceria completamente. Tá? Certo. Agora, se eu adiciono uma base fraca com um ácido fraco, aí não vai acontecer completamente. Aí vai ter uma constante também. É. A gente teria que levar em conta. Tá Isso. certo. Valeu.
Ok. O próximo, então, o 24. O 24, que volume de NaOH deve ser adicionado a 300 ml de bicarbonato de sódio, de maneira a produzir uma solução tampão igual ao pH 10. Fiz uma bagunça nas minhas folhas aqui, agora, para me achar. Então, eu tenho ácido acético, eu tenho o H, eu tenho um tampão do bicarbonato de sódio, né? Então, eu tenho o HCO3- mais... Não. Eu tenho o HCO3- em equilíbrio com o CO3 2- mais H+. E o pH desse tampão eu quero que seja 10. Tá? Eu tenho 0,250 mol por litro desse aqui, mol por litro. Não tenho nada desse e nada desse. Aí no equilíbrio eu vou ter 0,250 menos x, x e x. Tá? A constante deste equilíbrio aqui, o kH, né, não é hidrólise. Eu tenho o ácido carbônico, e a segunda dissociação do ácido carbônico. Então, isso aqui é o K2, na verdade. Então, eu tenho aqui o K2, que é igual a 4,4 vezes 10 na menos 11, tá? Que é igual a x ao quadrado sobre CI menos x. Tá? Certo. Então, eu tenho outra informação que eu quero pH 10. Né? pH 10 igual ao pKa, ou menos log da concentração do K2, que é 4,4 vezes 10 na menos 11, menos log da concentração do ácido sobre concentração do sal. Tá? Isso aqui é o pKa, tá? Menos log do Ka. Tá? Então, eu preciso achar primeiro qual é a concentração do sal. Ô, senhor, desculpa te interromper. Fala. Só ali no K2, eu não entendi por que tu usou 4,4 vezes 10 na 11. Porque ali na tabela das constantes, o K2 ali do H2CO3 é 4,69 vezes 10 na 11. Não sei se de repente tu errou ou eu não vi alguma coisa.
a constante que eu tenho na tabela que eu tenho aqui. A tabela que eu estou usando é 4,6 vezes 10 a menos 7, o K1, e o K2, 4,4 vezes 10 a menos 11. Aqui na que tem no Moodle lá é 4,45 vezes 10 na menos 7 e 4,69 vezes 10 na menos 11. Tá, vai dar uma diferença. Então, eu vou ter que anotar isso aqui porque eu estou usando uma tabela diferente. Foi revisto esses valores aí de... Deixa eu anotar aqui. Foi revisto esses valores, eu não atualizei a minha correção aqui. Rever K2, tá? Mas, de qualquer forma, vai alterar um pouquinho o resultado, mas não vai ser significativo. A lógica é a mesma, né? Tá? Beleza. Então, só deixa eu ver aqui uma coisa que eu tenho aqui. Aqui eu posso continuar. Antes de continuar aqui, eu posso continuar esse aqui, né? Eu tenho aqui o x, esse CI menos x aqui é aproximadamente igual a CI. Né? Porque eu tenho 0,250, a concentração inicial, e um K2 de 10 a menos 11. A diferença é muito grande. Então, eu posso desprezar essa subtração aqui. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4,4 vezes 10 na menos 11 vezes 250. Então, eu tenho que x é igual a raiz quadrada disso aqui, de 4,4 vezes 10 na 11 vezes 0,250. E x é igual a 3,32 vezes 10 na menos 6 mol por litro. Tá? Como eu tenho 300 ml, né, do bicarbonato de sódio, né, então em 300 ml eu tenho 9,95 vezes 10 na menos 7 mol. Tá? Então, agora agora eu venho para cá, eu tenho aqui 10 igual a menos log do 4,4 vezes 10 na 11 é 10,36 menos log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Tá? Então, daqui eu tenho que passa para o outro lado, vai ficar menos 0,36, com o sinal negativo, então fica 0,36, igual a log da concentração do ácido sobre a concentração do sal. Então, aqui, onde é que eu estou? Aqui. Eu tenho que 10 elevado na 0,36 é igual à concentração do ácido sobre a concentração do sal. Tá? Isso aqui é igual
a 2,273. Tá? 2,273. Concentração, a razão ácido-sal é 2,273. Tá? Então, a gente achou aqui o valor de X. A concentração do ácido. A concentração. Cadê? Concentração do ácido é 250 mol por litro em 300 ml. Então, eu tenho a concentração do ácido é igual a 0,75. Tá? 0,075. Tá? Então, 2,273 é igual a 0,075 menos x sobre x. E aí eu tenho que 2,273x mais x é igual a 0,75. Tá? Então, o x é igual a 0,0229 mol de NaOH. Tá? Então, como eu tenho aqui 0, deixa eu passar para a próxima aqui, 0,35 mol em 1 litro, né? O 0,029 mol em X. Então, o X, que é o volume de NaOH, é 65,4 ml. Ok? Certo? Professor, e por que você não considera que o ácido HCO3- não hidrolisa e se transforma em H2CO3? Na água. Porque eu tenho, o que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o HCO3, né? Se tivesse só em água, né? O que acontece? Se tivesse só em água, ele poderia hidrolisar e poderia dissociar. Mas como eu estou adicionando NaOH, né? Esse OH- está reagindo com esse H- aqui, está deslocando mais ainda esse equilíbrio para cá. Então, eu estou praticamente deixando este equilíbrio só acontecendo, e não o outro equilíbrio que é o da hidrólise. Tá? Porque eu estou adicionando OH-. Tá? Então, o outro equilíbrio, né, que tu fala da hidrólise seria o HCO3- mais água, né, dando o H2CO3
mais OH-. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Tu está adicionando OH- do NaOH. Então, tu está deslocando esse equilíbrio para cá, por causa do OH- aqui, está adicionando, e tu está deslocando este equilíbrio aqui para os produtos. Certo. Tá? Então tu Certo. está deixando deixando esse equilíbrio aqui, fazendo que esse equilíbrio aqui não aconteça. Certo. Entendi. Valeu. Entendido? Entendido.